Maravilha estar nessa casa uma vez mais, eu louvo a Deus. Como é bom estar nesse lugar. Domingo eu trouxe o meu pai no culto, e aí hoje eu falei para ele que eu ia ministrar aqui, ele falou assim, você vai lá naquele pastor que prega cantando? Falei, é lá mesmo, glória a Deus. Pregar cantando é por causa da alegria, né? Que alegria maravilhosa neste lugar, presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 73. Salmo de número 73. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 73, Salmo de Asaf. Quando você achar, você diz amém. Meu Deus, amém. Salmo de número 73, irmão. Salmo 73, quem achou, diga amém. Você estava tudo alegre, agora ficou triste para ouvir a palavra, irmão. Meu Deus, aquele ânimo. Quem achou, diga amém. Eu comecei baixinho, que é uma estratégia que eu uso. Daí ele aumenta o som e fica do jeito que eu quero. Você sabe essa, né, pastor? Brincadeira, queridos. Salmo 73 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Amém. Nós sabemos que salmos são cânticos, nós sabemos que salmos são poesias, e a maioria dos salmos que você ler na Bíblia, você vai ver homens comemorando vitórias, comemorando bênçãos que receberam de Deus, milagres que aconteceram, vitórias impossíveis que desataram sobre a vida deles, em momentos de adversidade que achavam que não tinha nem como vencer. A maioria dos salmos você vai ver Davi comemorando as suas vitórias em batalhas, em guerras que ele teve, em lutas, as quais Deus estava com ele e deu vitória acima dos seus inimigos, vencendo batalhas terríveis. Mas quando nós deparamos com o Salmo de número 73, nós não vemos aqui um homem comemorando vitórias, nós não vemos aqui um homem que está feliz pelaquilo que ele está vivendo, não vemos um homem que está com um coração grato para com Deus. Os salmos que não são louvores, não são adorações, não são agradecimentos por algum feito de Deus, os outros salmos são salmos de oração. Homens que clamaram, que oraram e que tiveram êxito por causa da oração que fizeram. Mas quando deparamos com o Salmo 73, eu vejo um homem que está infeliz, está insatisfeito. Ele não abre a boca para agradecer com gratidão ao Senhor, mas ele abre a boca para murmurar, para reclamar da situação a qual ele estava passando, vivendo naquele momento. E ele começa esse salmo dizendo, olha, bom é Deus para com Israel, bom é Deus para com os outros, bom é Deus para com esse povo, bom é Deus para fulano, para ciclano, olha lá a casa de ciclano, casa boa, olha a casa de fulano, casa boa, não falta nada para ele. Ele tem tudo, não passa necessidade de nada, só anda de carro importado, tem uma vida de regalias. Bom é Deus para com fulano e ciclano, mas comigo é diferente. Eu acho interessante quando ele diz verdadeiramente bom é Deus para Israel. Verdadeiramente ele é bom para Israel, mas para comigo, os meus pés quase vacilaram. Diz, comigo é diferente, é só luta. É só prova, é só dificuldade, é só tribulação, é só adversidade na minha vida. Quando parece que vai fluir, que vai dar certo, prova de novo, luta de novo, dificuldade de novo. Parece que eu nado e morro na praia. Eu vou lá na frente, quando eu vejo eu estou aqui atrás de novo. Eu nunca chego lá em primeiro lugar, lá na frente. Fulano começou junto comigo, é campeão, é vencedor, está abençoado, e eu estou na prova, estou na luta, estou na dificuldade, eu estou vendendo o almoço para comer a janta.
Quantos de nós passamos por isso? Quantos de nós questionamos a Deus por causa das lutas que vivemos? Quantos de nós já questionamos ao Senhor, olhando para a vida do ímpio, olhando para a vida do perverso, dizendo: esse aí é perverso, é maligno, é ímpio, mas é abençoado. O cara tem carro bom, casa boa, não falta dinheiro na conta bancária dele, vive do bom e do melhor. E eu sou crente, servo de Deus, oro, jejuo, contribuo, faço tudo pela obra. E ao invés de ser abençoado, parece que eu só vivo em miséria e desgraça, destruição, sofrimento. A minha casa é cheia de problemas, de confusão. Os meus filhos tudo fora da presença de Deus. Meu casamento está por um fio. As minhas finanças não prosperam. O problema é que o nosso coração, ele não consegue ser grato no pouco. Porque o segredo de Deus não está no muito que Ele te dá, está no pouco. Foste fiel no pouco, no muito vou te colocar. Jó capítulo 8, verso 5. No princípio, na verdade, será pequeno, mas o teu último estágio crescerá em extremo. Deus é apto, gente, para pegar coisa pequena e fazer grande, para pegar o nada e fazer tudo. Ele é apto para trabalhar dessa forma. É nós que não entendemos a maneira de Deus trabalhar. O problema é que nós cansamos da caminhada. Enquanto que Deus, Ele não quer que você canse no deserto. Havia Egito, havia deserto, mas havia Canaã, havia uma promessa, havia um lugar para chegar. Você saiu do Egito, saiu da mão de Faraó, você está caminhando para Canaã, está caminhando para a terra da promessa. Você não pode parar no deserto, não pode desistir no deserto. Ei, tem Canaã do outro lado, é lá que está a sua vitória. Quem crê, levanta a mão aí, abre a boca e dá glória a Deus. Como desistir? Se nós lemos aqui hoje, eu sou contigo. Não tem como. Eu sou contigo. Estou passando o deserto, mas não estou sozinho. Estou atravessando o deserto, mas não estou só. Deus é comigo. Deus é na minha vida. Eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar lá e vou cantar vitória. Angustiado. Ele mesmo confessa e diz: olha, eu quase desviei, porque eu tinha inveja dos ímpios. Quantas vezes você ficou olhando a vida do ímpio e pensando: faz tudo errado e tem tudo, prospera, eu faço tudo certo e só luta. Você está igual a Asaf. Asaf olhava para a prosperidade do ímpio, ele dizia: todo dia eu vou para o templo para adorar o Senhor. Todos os dias eu vou para o templo para louvar a Deus. E eu não tenho um carro para andar, mas Ele tem. Eu não tenho uma casa boa para morar, mas Ele tem. Eu não tenho uma despensa cheia, mas Ele tem. Eu não tenho R$1 no bolso, mas Ele tem. Inveja. A inveja jamais trará prosperidade para a sua vida. A inveja, ela trava a nossa vida. A inveja, ela nos impede de enxergar aquilo que Deus tem para nós, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que o ímpio tem. A inveja não deixa a gente enxergar que nós temos cuidado de Deus na nossa vida. A gente não consegue perceber que tem luta sim, mas tem graça divina. Tem prova sim, mas tem poder de Deus. Tem luta, mas tem autoridade, tem graça, tem glória, tem unção, tem presença. Coisa que os ímpios jamais vão sentir se não se converter ao Senhor. Mas nós sentimos todos os dias. Nós não percebemos que tudo que precisamos está no Senhor. Tudo o que você precisa está em Cristo. Tudo o que você sonha está em Cristo. Tudo o que você deseja está em Cristo. Gente, olha para cá. Eu não estou falando de um leigo.
Eu não estou falando de um homem que conheceu Jesus hoje. Eu estou falando de um homem que tinha intimidade com Deus. Você já leu os Salmos de Asaf? Você já viu a maneira como Asaf entrava na presença de Deus? Você já percebeu a intimidade que Asaf ele tinha com o céu? Eu estudando e comparando as coisas, eu percebi que este homem, pastor, ele tinha a mesma intimidade de Davi. Uma intimidade que nem ele sabia que tinha, nem ele reconhecia que tinha. Sabe por quê? Porque a inveja cegou os seus olhos. E ele não conseguia enxergar o que Deus tinha dado a ele e o que era Deus na vida dele. Não conseguia. Porque sentimentos que não agradam a Deus nos impedem de enxergar Deus. Nos impede de ver aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. É tão interessante que o nome desse homem, Asaf, significa Deus o empoderou. Deus o encheu de poder. A manifestação de Deus na vida dele já começava pelo nome. E ele não conseguia enxergar isso. Asaf escreveu 12 salmos. Ele escreveu o salmo de número 50 e depois de 73 a 83. Um homem que era usado nas mãos do Senhor, mas não via e não entendia o que era Deus na vida dele. Se você comparar esses salmos, você vai ver uma intimidade tão profunda, tão real, tão forte, tão verdadeira, que você vai pensar: como é que esse homem queria se desviar? Eu não tenho essa intimidade, eu não tenho essa presença, eu não tenho o que esse homem tinha, e não quero afastar de Deus. Mas ele, com tudo aquilo, ele estava dizendo: os meus pés quase se desviaram, porque eu tinha inveja dos ímpios. Mas neste salmo, Asaf está falando de angústia. Angústia que estava dentro dele impedia ele de caminhar. Se tiver angústia aí dentro, amargura, você não pode passar para outro nível. Enquanto você não curar as suas emoções, a sua alma, enquanto você não ter autocontrole de si próprio, você não pode passar para outro nível. Você ficará preso num nível da mesmice, vivendo sempre as mesmas coisas, as mesmas situações. Gente, esse homem estava frustrado, ele estava se sentindo solitário, ele estava se sentindo desanimado, angustiado, entristecido. E mais, ele queria ser como os ímpios, queria ser igual a eles. Ele se intocou no seu ser, no seu interior, e disse: eu quero ficar quieto aqui, eu não quero mais ir para a casa de Deus, eu não quero mais ir adorar a Deus, eu não quero mais ir fazer a vontade de Deus, porque eu tenho inveja do ímpio. Eu quero ficar quieto na minha casa, eu quero me isolar de tudo. Quanto mais você isolar, vai ser pior, porque o diabo, ele se chama isolação. Ele quer que você se isole, ele quer que você afaste todo mundo, ele quer que você se afaste da igreja, se afaste do pastor. Ele não quer que você ouça a palavra, ele não quer que você receba ministrações, ele não quer alguém falando para você: Jesus te ama. Quanto mais ele te isolar, melhor é para ele, mais fácil te manipular, mais fácil trabalhar na mente, mais fácil lançar seta, lançar dardos sobre a sua vida. É isso que ele quer. Obrigado. Ele quer que você se isole. Você não pode se isolar. Você tem que estar no meio do povo de Deus. Você tem que estar recebendo a palavra. Jesus disse: vós estáis limpos pela minha palavra. Toda vez que você ouve a palavra, você se limpa, você se purifica e se prepara para mais um tempo. Você não pode se isolar. Você necessita estar no meio do povo de Deus, recebendo ministrações, recebendo a palavra. Tu lembra de Elias? Entrou na caverna, amaldiçoou até o dia que ele nasceu e disse: eu não quero mais saber de obra, eu quero morrer. Melhor é para mim morrer do que viver. Mal sabia ele que Deus tinha uma obra na vida dele tão grande, a ponto de levá-lo para o céu.
Ele está lá dentro da caverna, de repente ele vê passar um fogo, passou um vento, passou um terremoto. E de repente entra a voz suave de Deus: o que fazes aqui, Elias? Senhor, mataram todos os profetas, só sobrou eu. Esse é o nosso engano. Eu fugi e me escondi para não morrer também. A gente está fugindo de uma batalha que tem um exército a nosso favor. Está fugindo de uma guerra que tem um exército a nosso favor. Deus disse: você está muito enganado, Elias. Não sobrou só você não. Tem 7.000 lá que não se prostraram diante de Baal e ainda adoram meu nome. Eu poderia ir atrás de 7.000, mas eu vim atrás de você na caverna. Sabe por quê, irmão? A obra que Deus tem com você, Ele não vai fazer na vida de 7.000, Ele vai fazer na sua. Não adianta fugir, não adianta esconder, não adianta ir embora. Deus vai atrás de você, porque a obra é contigo. É melhor posicionar e aceitar o que Deus está fazendo. Não tente atrapalhar os processos e tardá-los, porque se você tardar, o processo vai doer mais. Passa logo esse processo de Deus. Passa logo essa luta. Tem bênção chegando na tua vida, tem bênção chegando na tua história, tem bênção chegando na tua casa, tem bênção para a tua família. É só posicionar. Sabe por que Deus mandou fogo, vento e terremoto? Deus estava dizendo: eu manifestei as maiores forças da terra, Elias, e tudo isso aí é passageiro. Mas tem uma coisa: eu sou um Deus constante. Eu não sou passageiro. Eu não acabei a obra na tua vida. Levanta e vai profetizar contra Acabe. Vai terminar o que tu começou. Ei, enquanto não terminar, Deus não para. Pastor, mas eu não quero mais fazer, eu vou fugir. Deus vai atrás. Mas pastor, eu tenho livre-arbítrio até Ele te chamar. Eu também tinha. Quantas vezes eu falei: eu não quero mais. E Deus falava: só estou começando. Mas está doendo. Eu vou fugir. E Ele dizia: eu vou apertar a mão um pouquinho para doer mais. É melhor aceitar o processo. Não fuja de Deus. Asaf queria desviar, porque ele não queria encarar a realidade do momento. Você está querendo afastar, sabe por quê? Não é porque você quer ser desviado. É porque você não quer aceitar o que você está passando. Você não quer aceitar alguém te corrigindo. Você não quer aceitar alguém falando, sabe por quê? Porque você olha para nós e você diz assim: eles também erram, eles também falham, e quer me corrigir. Eu vou para uma igreja bem grande que lá ninguém me vê. Olhe para cá, já estou terminando, olha aqui. Certo dia, pastor Elton Gervásio, cansado do ministério, foi para a igreja que ninguém conhecia ele. Difícil, né, irmão? Porque eu prego para tu quanto é lado. Cheguei lá, sentei no fundo da igreja quietinho. Estou lá, adorando a Deus, tranquilo. Oraram pelo pregador, entregou o microfone pro o pregador levanta e diz assim: ei, pastor, vem cá. Assim te diz o Senhor, a obra nem começou ainda. Eu falei: não tem jeito de esconder não. Ele não me conhece, mas Jesus conhece. Ele não me conhece, mas Deus me conhece. Aonde eu for, Deus está. Como diz o Salmo 139. Davi disse: olha, se eu pegar as asas da alvorada, tu tá. Se subir ao céu, tá. Se eu descer, tá. Onde eu for, o Senhor tá. Para onde que eu vou fugir? Não fuja. Não fuja do processo. Passa ele, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você profética. A bênção que tu precisa, ela não vai vir de sapatinho de algodão. Ela não vai vir em caixa de presente com lacinho. Não. Sabe como que ela vai vir? Vai vir igual um leão, pronto a te devorar. E tu vai olhar e falar: essa é minha bênção. E aquele leão está vindo para cima de você. E Deus vai dizer: receba teu milagre. Ou tu abraça com ele e vence, ou tu vai ficar na prova.
Davi quer ser promovido? Quero. Tem um gigante aí para você, vai lá. Eu quero que alguém mostre para mim na Bíblia aonde que Deus mandou Davi lutar com o gigante. Mostra para mim que eu quero ver. Deus nunca mandou. Sabe por que Davi foi? Porque quando ele viu um gigante, ele não viu um gigante, ele viu a oportunidade de mudar de vida. E eu provo isso biblicamente. Ele chegou para um servo e disse: o que é que o rei falou que vai dar para quem matar o gigante? Vai ser genro do rei Saul. Vai ter uma tenda no meio de Israel. E tem mais, a família nunca mais paga imposto. Davi falou: vou ser genro do rei, vou morar no centro de Israel, e nunca mais a minha família vai pagar imposto nessa terra. Eu vou contra esse gigante. Ele viu a oportunidade de mudar de vida. Você está vendo o gigante dizendo: ai, mas é grande demais, eu vou fugir. Meu irmão, enfrenta. Não precisa de espada, não precisa de lança, não precisa de escudo. Só precisa de uma pedra. Porque essa pedra estará cheia do Espírito Santo. É ela que vai fazer a diferença. Não importa a sua estatura e a sua força, importa é a arma que Deus te deu. Porque o segredo não está em nós, o segredo está nas armas que Deus nos deu. E é essa arma que faz a diferença. Então não ande pela sua força ou pela sua estatura, ande pelas armas que Deus te deu. Você quer romper barreiras? Começa a entender quem é você em Deus. Você quer romper na sua vida financeira, espiritual, familiar, ministerial? Começa a entender quem é você em Deus e Deus em você. Se Ele te prometeu, fiel é aquele que prometeu para cumprir. Então fica na posição e não fuja. Aceite o processo, porque o segredo da vitória está no processo que tu está passando. O segredo da mudança está no processo que tu está passando. O segredo do milagre está no processo de Deus que você está passando. Como homem de Deus, Asaf não entendia qual era a posição dele. Olha para cá, já estou terminando. Asaf, para quem não sabe, era chefe da adoração no templo. A posição de Asaf era assim: quando você entra na igreja, qual é a primeira coisa que tu vê aqui na frente? Ministério de louvor e o pastor da igreja, não é assim? Essa era a posição de Asaf. Quem entrava no templo, Asaf estava lá, era o primeiro a ser visto. Ele não entendia a posição que Deus tinha dado para ele. Deus tinha dado a ele uma posição de honra. Ele vivia honrado. Deus tinha uma promessa para a tribo de Levi. Deus disse: vocês não terão herança, porque eu serei a vossa herança. A posição de Asaf era uma posição de destaque. Levitas tinham 4 funções. Eles podiam ser sumo sacerdote, sacerdote, escriba e ministro de louvor, de adoração, cantores do templo. Asaf era cantor, tinha uma posição privilegiada. Quando ele pensou em cair, quando ele pensou em se lançar em terra e sair da vontade de Deus, ele tomou uma atitude. Ele disse: quando eu estava daquela forma perturbado, eu entrei na casa do Senhor. Ele entrou dentro da casa de Deus. Não, ele não foi procurar o Zezinho pé de fogo para profetizar. Foi não. Ele não foi atrás da Mariinha, revela tudo, raio X de Deus. Ele foi para a casa do Senhor. Porque se Deus quiser falar essa noite, Ele fala aqui e muda a história. Deus não precisa você ir atrás, Ele manda, Ele envia para falar contigo. Porque Ele ainda é Deus, Ele ainda tem domínio. E Ele diz: quando eu entrei na casa do Senhor, eu entendi que o fim dos ímpios é derrota. Eu entendi que o fim deles é destruição. Mas o meu é de vitória. Quando ele entrou na casa do Senhor, que ele viu aquela glória, aquela Shekinah, aquele poder, aquela presença, aquela unção, ele entendeu que ele tinha muito mais do que ele podia imaginar. Ele entendeu que ele tinha muito mais do que ele podia receber.
Meu irmão, você tem presença, você tem unção, você tem poder, você tem autoridade, você tem graça divina. Você está envolvido na glória de Deus. Cadê o ímpio que está envolvido com essa glória? Não tem. Cadê o ímpio que é cheio do Espírito Santo? Não tem. Cadê o ímpio que tem revelação, que tem profecia, que tem dom de cura, que tem a palavra, que tem socorro divino no dia da angústia? Ele não tem, mas você tem. Você tem. Deus está sobre a tua vida. Então por que parar? Por que desistir? Por que ir embora? Por que perder o ânimo? Por que perder o desejo, a vontade? Sendo que Deus é na tua vida. Fica de pé no nome de Jesus. Quando eu entrei na casa do Senhor, eu entendi qual era o fim deles. Esse ímpio que você admira, que você olha e diz que ele tem tudo, na verdade ele é pobre, ele não tem nada. Essa pessoa que você fala, ele está bem, na verdade ele está muito mal. Ele está precisando das suas orações. Ele está precisando da sua ajuda. Ele está precisando que você o pegue pelas mãos e leve para a presença de Deus. São ricos financeiramente, mas pobres de espírito, pobres na alma. Eu estava em Santa Catarina um dia pregando, e aí estava na casa do pastor, ele assistindo o jornal, de repente passou no jornal: o maior milionário de Santa Catarina suicidou, pulou de cima de um prédio de 17 andares. Aí eu fiquei pensando, o que adiantou a